os amigos entrando. Cláudia, Aloísio, Clara, Morgana, sejam bem-vindos. Adriana, que felicidade ver todos vocês aqui. Fiquem à vontade, a casa é nossa. Boa noite, Morgana, Marquinho, Gleison, João. Felicidade ver todos vocês aqui. Vamos ver. Oi, João. Vou esperar os nossos amigos. Aloísio, boa noite. Cláudio, um beijo no Everton. Vivian, gotinhas de luz. Luciana, Gladys, minha amiga, sejam todos bem-vindos. Marina, Luz Caribe, muito gusto te verte aqui, minha amiga. Boa noite. Vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Adriana, Débora, a Letícia, Tia Lê, seja bem-vinda. Silvia, Ari, querido amigo. Morgana, Érica. Vamos dar uns minutinhos. O pessoal vai entrando. Jacira. Jacira, você tá melhor, minha amiga? Espero que sim. Will, seja bem-vindo. Cleo, minha amiga. Tão feliz, ó. Meus amigos de Volta Redonda, chegando também. Então, pessoal, hoje então nós damos início ao nosso estudo do livro Médico Jesus. Que bom, Jacira. Fico feliz, minha amiga. Vamos, convido a todos, né, para estudarem conosco todas as sextas-feiras, às 22 horas do Brasil. Para quem está aqui nos Estados Unidos, é às 7, né, 7. Hoje nós temos o Aloísio, meu incentivador, meu mestre. Eu vou chamar ele aqui para fazer parte com a gente. Aqui. Vamos ver. Reflexões, Aloísio. Olá. Boa noite, Aloísio. Espera um pouquinho. Aí, eu tava querendo pegar isso daqui. A capa do livro, né? Como eu tô no digital, então eu não tenho capa para mostrar. Aí, eu queria pegar aqui, ó. Já deixa eu voltar aqui, então. Opa.
Muito Então, bom, daqui a viu? pouco derruba o celular, né? Boa noite, gente. Boa noite, Boa Daniele. Gratidão noite. Muito feliz, por esses momentos. né? Estou muito feliz. A gente fica meio até emocionado, né? Porque realmente eu fico feliz que você esteja assumindo esse horário que a gente sempre fala que o horário não é nosso, né? O horário da espiritualidade. E você está seguindo em frente. E eu vi hoje quão difícil foi chegar aqui às 10 horas, né? Às 22 horas, por conta que eu estive na casa espírita hoje. Cheguei assim meio que faltando uns 20 para as 10. Então, realmente, o projeto tem que ficar mais tranquilo mesmo. Então, eu fico muito feliz que você esteja assumindo esse horário e que está iniciando um projeto novo. Isso é muito alegre, muito, a gente fica muito feliz mesmo por isso, né? Ah, meu amigo, eu fico feliz pela confiança que você depositou em mim, pelo teu incentivo de me tirar da inércia, porque a vontade de trabalhar, meu coraçãozinho já tinha, né? Como você mesmo fala, precisava de um empurrãozão e ele veio de você, e eu sou muito grata. E é com muita alegria que eu hoje faço parte da sua roda de amigos. Recebi, né, tanta amizade, tanto carinho desde o primeiro dia que eu entrei na tua live. E eu só tenho a agradecer a você e a Jesus pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Com certeza, né, Daniel? Com certeza mesmo. Na verdade, a gente sempre fala que é um grupo de amigos, né? É um grupo de amigos que a gente formou pelas redes sociais, né? De uma forma positiva, né? Sem aquelas coisas comuns da rede social, né? Que só serve para trazer discórdia, comentário desnecessário. E aqui não, aqui é um grupo de amigos queridos e a gente construiu, né, esse trabalho, assim, sem conhecer pessoalmente, muito, a gente quase ninguém se conhece, a Patrícia mesmo, que é de Araraquara, eu não a conheço, ela já me viu, mas eu não a conheço pessoalmente, só para você sentir como que é, e então a amizade virtual, ela se torna mais real do que a própria É verdade. presencial, né? É verdade. Vou tentar aqui fixar o comentário. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu estava ouvindo um barulhinho, o que que era? Mesmo no avião, Como se fosse, mesmo antes de eu entrar. então, mesmo no modo avião, eu Ah. estou recebendo chamada. É estranho, né? Mas você não coloca no. Você coloca no. Como é que fala? Coloca no vibra. No vibra? Não, no vibra não. Tem que deixar no modo silencioso também. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Porque às vezes as pessoas deixam no vibra Uhum, e você tem que deixar no modo silencioso também. entendi. Já está. Já está, meu amigo. Vamos ver se vai rolar esse. O comentário, fixa o comentário lá. Uhum. Aí. Aí, show, parabéns. Você não precisou fazer. Você não precisou fazer que nem eu, de madrugada. Vamos iniciar então. Já demos uns 10 Vamos, minutinhos. Vamos vamos sim. convidar a todos para fechar os olhos, quem se sentir à vontade, para a gente fazer a nossa prece, para iniciar o nosso estudo dessa noite. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, para trazer aos nossos corações, Mestre, a tua luz, que nos cura e nos incentiva a seguir em frente, melhorando-nos, nos tornando seres, Mestre, merecedores de um dia estarmos junto a Ti. Obrigada, Senhor, por permitir aos espíritos amigos que neste momento cheguem até nós, nos inspirando, nos intuindo e abrindo as nossas mentes para o estudo desta noite. Te agradecemos uma vez mais e te peço, Senhor, fica conosco, hoje e sempre.
Graças a Deus. Que assim seja. Então, a nossa introdução tem o nome do livro, que é O Médico Jesus. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos fazendo comentários. Tá bom? Perfeito. Então, o Médico Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e procurando todas as enfermidades e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse trecho é de Mateus 9:35. Se perceberdes em mim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Está em João 15:7. Filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe este ensejo bendito de integração espiritual com nossos irmãos encarnados. Aqui compareço nas páginas dessa despretensiosa obra com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda mourejam na experiência física. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos às esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas, combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Cirurgias são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no corpo físico em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas. Todas elas procedidas pelos recalques dos melindres e das paixões. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus antes de se recolherem aos seus leitos. Talvez alguém desconfie de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Vossos anjos da guarda também se incumbem de cuidados diários para que a comida que vos chega à mesa esteja munida dos recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando tanto quanto possível as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Antes mesmo de vos levantardes, vossos guias aplicam recursos espirituais para que o equilíbrio da máquina física, embora lamentem posteriormente que esses recursos venham a se perder pelo mau humor, pela apatia e pela revolta, que tomam conta de muitos de nossos filhos ao se levantarem. No decorrer do dia, mesmo que com muitas dificuldades de acesso às vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano
e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados que permanecem na experiência física, vos cobrem de carinho espiritual e não se cansam de vos orientar na senda do amor, da paciência, com as adversidades, do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante de amor ao próximo, bases em que se assenta a nossa saúde espiritual. De nossa parte, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração e por isso sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome os que passam pela caudal das provações. Isto tudo, meus filhos, dizemos não para vos cobrar tributos de gratidão da pequenina assistência que nos é possível prestar, pois nós também ainda nos sentimos enfermos perante aquele que é a suprema bondade, o supremo amor de nossas existências, o inovidável Mestre da Galileia. Falamos isso para demonstrar o quanto Jesus é o nosso socorro incessante. Toda a cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Por isso, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para humildemente reiterar aos nossos filhos da alma os apelos para que jamais olvidemos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades, no cargo da saúde e da harmonia íntima. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexorável. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho das portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procureis Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas. Pois em toda doença física, o que encontraremos sempre é um espírito enfermo necessitado de amor. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontrem nosso coração sintonizado nas frequências do amor. Este singelo livro é uma ferramenta útil ao nosso encontro com o médico Jesus, aguardando sinceramente a nossa cura integral. Despeço-me com carinho paternal no abraço amigo do servidor de sempre, Bezerra. Nossa, É, sinceramente é muito tocante e interessante que eu já tinha lido e não deu, na leitura que eu fiz sozinho, não deu a mesma sintonia, a mesma energização que eu senti aqui. Realmente eu posso dizer, Daniele, que é uma mensagem que nós deveríamos ler todos os dias para as nossas reflexões. com certeza. E eu fico assim, praticamente um roteiro, né? É um roteiro como a gente deveria se proceder em várias e diversas situações ao longo do nosso dia, né? Não somente como, né, por exemplo, ele chega aqui logo no começo, né, falando do sono, quando a gente vai dormir, e eu lembrei até daquela questão da prece com pressa, do canal Amigos da Luz. Quando as pessoas, nós principalmente, né, nós pessoas, a gente tem que se incluir nisso. Você vai, antes de dormir, você já começa a fazer a prece, daí a pouco você já embalou no sono. Você não consegue sequer se ligar à espiritualidade amiga para que você consiga, né,
entrar em sintonia espiritual para que naquele momento do pequeno desprendimento do corpo físico que a gente faz, a gente consiga buscar socorro lenitivo para as nossas dores e dificuldades do nosso dia a dia. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, acho que nem a gente tinha combinado, cada um de nós poderia, eu vou ler um parágrafo, né, partindo já direto, sem tópico da introdução que o Dr. Bezerra faz, mas eu já vou partir naquele primeiro tópico, naquele primeiro parágrafo especificamente, quando ele vai falar do sono. Tá? E aí a gente vai fazendo uma alternância, mas a gente pode um comentar do outro sem problema, tá? É verdade. Eu só queria falar sobre esses dois versículos que ele coloca no início, que me chamou muita atenção porque demonstra como é necessário a nossa ação em busca da melhora, né? Porque que Jesus percorria e buscava, pregava, caminhava, curava. E aqui diz que se nós permanecermos com Jesus, nós receberemos tudo que nós pedirmos. Então é necessário que nós busquemos primeiro, para depois recebermos aquilo que nos é, né, pedido. É necessário que nós plantemos primeiro, para depois que a colheita chegue até nós. Infelizmente, a gente ainda está nesse momento, muitos estacionados, esperando que as coisas de forma mágica caiam até nós, né? Infelizmente, não é assim. Nós precisamos dar os passos necessários, entrar em sintonia para que a gente receba aquilo que a gente precisa. Agora a palavra é sua, meu amigo. Então, como a gente estava dizendo aqui, o Dr. Bezerra faz uma breve introdução, né? Esse que a Daniele falou é os versículos de Mateus e de João, né? Que está no tópico inicial dessa mensagem. E o Dr. Bezerra vai fazer uma breve apresentação, depois ele já entra, propriamente dito, na análise, né? Sim. E aqui é o primeiro parágrafo, eu vou tomar a liberdade de repetir, é assim, ó. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos as esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Então, o sono, ele é o momento que o nosso corpo, o nosso organismo físico, ele busca se reequilibrar do cansaço, do extenuante, não só da atividade física propriamente dita, mas atividade mental e, sobretudo, por tantas e tantas ataques de todas as formas que a gente recebe, seja do plano de vista físico, como também, principalmente, emocional, com alguma discussão, com alguma desavença que você teve ao longo do dia. Isso mexe com a nossa harmonia espiritual e mexe com a nossa psicosfera. Então, o momento do sono é o momento que a espiritualidade, os nossos amigos espirituais vão estar auxiliando o reequilíbrio do nosso organismo físico e também, principalmente, o espiritual e o campo emocional. Sim. Então, é muito importante a nossa preparação para o sono, aquilo que eu sempre falo. Não vamos fazer a prece deitado na cama com a luz apagada. Você pode até fazer uma prece depois, mas antes, né, deixa a luz acesa, não precisa colocar nenhuma posição específica, mas com a luz acesa, entre em sintonia com a espiritualidade, não precisa ser uma prece muito longa, mas se harmoniza, entre em sintonia, peça para que os amigos espirituais possam aproveitar o momento que nós estamos, né, dormindo, para que a gente possa receber todas as energias necessárias para o nosso reequilíbrio. E a gente possa receber também as intuições, porque muitas vezes temos assim algumas dúvidas, algumas coisas que a gente não sabe como resolver, e a gente pede, olha, que se for do meu merecimento, da espiritualidade, que possa vir uma intuição para que eu possa saber qual o caminho, qual a direção a seguir no dia seguinte, não é? Com certeza, meu amigo. A gente tem que ter um momento especial, né, na hora de dormir, e para se preparar realmente. E nos parágrafos aqui do meio,
ele fala da importância de manter o nosso equilíbrio para a manutenção do nosso próprio corpo físico, né? E a doutrina nos esclarece que nós somos um ser tríplice, né? Vamos dizer assim, tríplice. Somos o espírito, o perispírito e o corpo físico. O espírito seria a inteligência. O perispírito, o envoltório do espírito, né? Que faz a ligação entre o espírito e o corpo. E o corpo é a nossa ferramenta de trabalho aqui na Terra, né? Que nos permite. E dentro do perispírito, e no perispírito nós temos os nossos campos de força, né? Nossos campos de força, que muito popularmente a gente conhece como chakras, né? E cada um desse centro de força, ele está ligado a um órgão nosso, um órgão de extrema importância, né? E são eles que recebem as energias e distribuem pelo nosso corpo. Então a gente tem, né, o coronário, o frontal, né, o laríngeo, o cardíaco, os plexos solar, o umbilical e o básico. Todos eles são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. E o seu desequilíbrio é que vai gerar as doenças do nosso corpo físico. Por isso que o Dr. Bezerra aqui diz quão é importante a nossa vigilância. Tanto começando na hora de dormir, que nós temos a necessidade de receber o auxílio espiritual, mas se a gente não se mantém equilibrado na hora do sono, a gente não consegue entrar em sintonia com os espíritos amigos. E durante o dia, a dificuldade que a gente tem de se manter vinculado às energias que a gente recebeu à noite, né? E as nossas vibrações percorrem todo o nosso corpo, porque nós sabemos que nós somos energia, né? Nós somos energia, nós recebemos energia e nós doamos essa energia. Então é muito importante que a gente se perceba do que nós estamos alimentando a nossa alma. O que a gente põe na nossa casa mental, não é? Porque quando algum desses centros de força entra em desequilíbrio, pontualmente, mais para frente, você vai ter algum tipo de doença, né? Pode falar, meu amigo. Não, eu estava vendo que o Gleison colocou aqui, por isso mesmo, entre as questões do que estamos vendo e ouvindo antes de dormir e o que estamos sintonizados, né? Com certamente, certeza, de acordo com o que a gente estiver naquela energia, certamente nós vamos ter uma noite de sono agradável ou não, né? Porque essa energia faz, né, envolve muito a gente, principalmente a questão de você estar, por exemplo, muito ligado ao computador, a uma televisão, a um celular, que isso é físico, né? A própria energia, a luminosidade, por isso que eles recomendam, né, que quanto mais escuro esteja o nosso quarto, melhor a nossa qualidade de sono físico, né? A gente colocando por isso, né? E eu achei interessante, Daniele, que ele coloca assim, né, da questão de que cirurgias são realizadas nos nossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no corpo físico, em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Poxa, quer dizer que então, durante a noite, pode ter uma cirurgia espiritual sendo realizada nos nossos corpos? Sim, com certeza. Desde que você entre em sintonia, desde que você tenha merecimento, desde que você busque ajuda, você vai ser ajudado, né? Não vai ter nenhuma manifestação, né, ostensiva ali acontecendo, né? Não tem nada disso, mas espiritualmente é que a gente não consegue visualizar, como a gente até mesmo fala, nas câmeras de passe, nas casas espíritas, se a gente tivesse a capacidade de ver, eu não tenho, né? A gente viria enormes equipamentos que estão colocados ali na câmera de passe para que você
fosse auxiliasse muitos irmãos necessitados. É verdade, Aloysio. E nisso eu só consigo ver a amorosidade, né, a misericórdia divina. Porque a gente se acha autossuficiente demais, né? E, na verdade, nós somos auxiliados o tempo todo, como o doutor Bezerra diz aqui mais para frente. Se não fosse a permissão de Jesus nos enviar todo esse auxílio, nós não conseguiríamos dar continuidade na nossa programação reencarnatória. Porque o mundo material é muito difícil, porque a gente se entranha em vibrações muito pesadas, a gente se confunde, a gente se perde, a gente se contamina sem perceber, né? Pelos nossos pensamentos, por tudo que a gente, como o Gleice falou, a gente assiste, a gente lê, todas as nossas reações em relação ao mundo. Né? Se nós temos um momento de raiva, se nós temos um momento de explosão, se nós brigamos, que tipo de energia você acha que você está liberando? Mas antes de liberar, ela já contaminou todo o teu organismo. Porque a gente é o primeiro a receber essa descarga energética. E depois o outro. E às vezes um simples telefonema que você recebe, a energia que você vai atender aquele telefonema, ou como você recebe aquela ligação, ela é fundamental. Nós temos que colocar filtros. Estou falando por mim, porque ontem foi um dia, foi bem atribulado. Justamente por conta de um telefonema, me desarmonizei ao longo do dia. Foi difícil para conseguir me reequilibrar novamente. Então, eu falo assim, a gente tem que começar a colocar filtros em quem fala e no que a gente fala também. A gente tem que ter caridade para com as pessoas com quem a gente fala. É fundamental, eu penso. Porque às vezes alguém dá uma resposta torta para você, você já devolve e aí vira uma energia até você conseguir se reequilibrar novamente, demanda muito tempo. Demanda muito tempo. E às vezes, Aloysio, você até consegue se equilibrar, mas você já absorveu, né? Você já absorveu essa energia, que é como se você próprio estivesse envenenando o seu corpo, né? É como se você... O corpo é uma máquina, vamos botar assim, o perispírito é uma engrenagem perfeita, né, que irradia sobre o corpo físico. Se você, por exemplo, abastece o seu carro com um combustível que não é próprio para ele, você contamina todo o sistema. Né? E mesmo que você depois se equilibre e receba aquela energia salutar, você precisa de um tempo para aquela limpeza ocorrer. Porque nós ainda somos muito pequeninos em relação a isso. Nós não sabemos como agir, como você falou. Às vezes a gente tem até o conhecimento e a doutrina nos traz isso, esse conhecimento. Mas às vezes a gente se perde, é explosivo, é imediatista. Ainda estamos aprendendo, né, meu amigo? A gente pode dizer assim, né? A gente pode dizer, João Carlos vai ficar bravo comigo, nós podemos dizer que, na verdade, a gente acerta uma e erra 9. É verdade. Nessa escala de 1 a 10, tá? Não estamos só fazendo um paralelo. Então, a gente acerta uma e erra muito mais do que a gente... Verdade. Então, não é fácil a gente vivenciar aquilo que a gente fala. Não. Falar aqui é muito fácil. Dar bons conselhos, dar demonstração de amizade, de carinho. É muito fácil aqui. Agora, no dia a dia, na vivência... Se você não fizer uma boa preparação espiritual ao longo do dia, vigiar e orai. Eu acho que é o lema que a gente tem que trazer sempre. É como se a gente tivesse um banner piscando o tempo todo para a gente. Um luminoso assim, ó, vigiar e orai, vigiar e orai. É verdade. Jesus já nos avisa há quantos, né? Mais de 2000 anos. Né, a gente se manter vigilante, orar para se conectar, né, aos amigos espirituais e se vigiar em relação, né, à nossa vivência aqui na Terra, aquilo que nós estamos nos ligando, porque o nosso pensamento ele é vivo, né, Aloysio?
Tudo aquilo que nós Eu tô dando, pensamos achando graça aqui que o João Carlos falou que às vezes a gente consegue a façanha de errar 11. em Ramon, é verdade. É mais ou menos por aí. De 10 a gente erra 11, É muitas vezes, com verdade. certeza, João. É verdade. E quando a gente tenta, pelo menos, né? Porque a gente vive uma vida de tentativa, mas isso é importante, né? Sim, A gente tenta se manter vinculado a essas energias elevadas que nos são enviadas por Cristo, nos chegam através dos amigos espirituais. A gente consegue equilibrar o nosso íntimo. E o nosso íntimo, ele reflete ao mundo em que a gente vive, o ambiente em que a gente vive. Esse é o propósito, né? Do orar e vigiar. E a gente deve lembrar disso sempre. Sempre, meu amigo. Hoje em dia, então, é. mais, né? A gente tem que ter um mantra. Não entre em discussões na internet. Não entre em discussões na internet. Porque, né, a gente se depara com coisas, né? Que tem hora que é difícil, né? A vida é difícil. Hoje em dia, tá até um pouco mais. Porque todo mundo está muito exaltado, está muito à flor da pele. Então, qualquer coisa vira uma discussão enorme. E, e a gente sabe que às vezes. E o próprio verniz social, né, que as pessoas traziam, parece que caiu, né? As pessoas hoje em dia acabam tendo aquela questão que a gente fala, né, o chamado sincericídio, né? É, Que, que por conta de, eu falo o que eu penso. Tá bom, mas você tem todo o direito de falar o que pensa, mas e a caridade para com o teu irmão? é muito importante, Aloysio. A gente se esquece, né? Acha que ser sincero é ter o direito de falar o que for. Mas na verdade, não. Chico já dizia isso, né? Eu não me lembro a frase toda, mas eu me lembro que ele já dizia isso. A gente deve ter a caridade com as palavras, porque nem todo mundo está pronto para ouvir o que você tem a dizer. Porque a gente E se vive. colocar no É, outro, né? Ter empatia, né? Se coloca no lugar do outro nas mesmas condições. Se eu falasse a mesma coisa para você nas mesmas condições, né? uhum, Vamos supor, se eu estivesse falando para você, mas eu estando no seu lugar, como que eu reagiria? Como que eu claro, sentiria aquilo? é verdade. Então, isso é muito importante. Assim, importante demais. Ai, meu amigo, a gente fala tanto em si, né? A gente falou de se conectar às boas energias, ao nosso equilíbrio. Mas se a gente se mantém só nessa energia, nessas baixas vibrações, né? Que hoje em dia o nosso mundo está cercado disso, né? E a gente tem que se vigiar, se perceber, porque essa energia, essas baixas vibrações, elas impregnam em nós, mas também no nosso lar. E aqui, como o doutor Bedea diz, até no alimento que nós vamos comer. Exatamente, eu lembrei disso quando estava falando do alimento, que algumas religiões, não sei se aí nos Estados Unidos você tem, o pessoal, por ser mais essa parte evangélica, tem o hábito de fazer a oração antes da refeição. Tem sim. Tem. Uhum, Eu acho muito importante, nós não trazemos esse hábito. Eu é acho verdade. tão importante isso, eu às vezes, é raramente que eu lembro disso. Mas naquele momento, né, que você vai comer, se você não precisa fazer uma prece, um Pai Nosso, nada disso, mas você agradecer a Deus a oportunidade que você está tendo um prato de comida ali para comer. Agradecer toda aquela cadeia alimentar que, por onde passou, a pessoa que cultivou a terra, que plantou, que cuidou, que colheu, Uhum. que levou pro dispensário para vender, tudo mais, até chegar à tua casa, depois a pessoa que cozinhou, se não foi você, ou se você comeu no restaurante. Uhum. Agradecer todas essas pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar por o teu alimento. Olha que momento de gratidão ímpar que a gente tem. Excelente. É isso mesmo, meu amigo. Nós vivemos num, né, na sociedade. E antes da gente conseguir se alimentar, houve todo um trabalho, né? E além do trabalho físico, o trabalho energético, né? Cada um contribui para impregnar aquele alimento ou
aquele objeto que nos vai ser útil, com as próprias energias mentais, Sim. né? Com os sentimentos que naquele momento a pessoa está vivenciando. Então, quanto é E certamente importante. assim, vamos até imaginar que a pessoa tenha feito uma comida é, que ela estava irritada, nervosa, agitada. A tua oração no momento de comer, você Uhum. neutraliza aquela energia, Sim, entende? Porque senão, vamos supor, a pessoa fez uma comida com raiva, ou que ela está passando por um problema, ela vai fazer de má vontade. A comida não vai cair bem para você. Agora, não, quando você faz essa harmonização, certamente a alimentação vai, aquelas energias vão ser dissipadas e com você certeza, consegue, né, tirar o melhor proveito daquela alimentação. com Acho muito certeza. importante isso. E é importante demais. Tem um livro do André Luiz, que eu não lembro qual, que ele vê na alimentação de uma casa que ele foi visitar, aquelas energias escuras envolvendo o alimento. E eu não me lembro o nome, porque são tantos livros, né? Sim, Mas a gente tem que se, né? O conhecimento é liberdade para esse tipo de coisa, né, Luiz? A gente conhecer essa parte, de saber que a gente vive num mundo que é material, mas que todos nós somos espíritos, que todos nós vivemos integrado de forma energética, porque nós estamos vibracional, né? sim. E a gente vigiar nossos pensamentos, a nossa fala. Não só por nós, mas pelo outro, né? Nós estamos em constante vínculo energético com as outras pessoas. Então, o E, que eu quero enviar para o meu próximo? Né? Porque às vezes eu penso que está só comigo, mas não. São dardos que a gente envia diariamente para as pessoas pelo pensamento e a gente nem percebe. sim. Por isso que é importante, né, você fazer essa ligação fluídica enviando os melhores sentimentos, melhores vibrações. Sim. Você consegue sempre? Claro que não. Não. Às vezes você está irritado com uma pessoa, às vezes até com um ente querido mesmo, não é nem dizer que é um estranho. Acontece uma situação, você fica irritado, então, se a gente conseguisse se ver, a gente estaria, né, emitindo um monte de dardos, como você está falando, assim, não coraçõezinhos, né, Uhum. mas um monte de dardos e setas que vai e volta, né, porque é a lei de ação e reação, né. É Aquilo que verdade. se emite volta para você. Volta Então, para vamos mim. vibrar bem, É né? um ciclo, né, Luísa? É um ciclo Sim, constante. E, e é sempre importante a gente lembrar disso, né? Que a gente está na matéria temporariamente, mas que a gente tem um vínculo gigantesco, a gente está em contato com o mundo espiritual o tempo inteiro, né? E as nossas emanações nos ligam a entidades, né? A entidades. É bom a gente lembrar disso. Que essas nossas de acordo com o que a emanações gente pensar, a gente vai atrair, vai né? atraindo, elas vão, se aproximam porque se ligam, porque acham afinidade com aquilo que a gente pensa. Muitas vezes a gente desenvolve processos obsessivos, a gente desenvolve doenças porque a gente se ligou às entidades que estavam no mesmo padrão vibratório nosso. Da mesma forma acontece com a espiritualidade amiga, né? E então a gente tem a capacidade de escolher. É difícil? É. Porque, como ele diz aqui, a gente se deixa absorver pelas paixões terrenas, né? Pelo milindre, pelas emoções desequilibradas. Mas a gente somos eternos tentantes, né? Para acertar, a gente É. precisa tentar. O João Carlos está perguntando se não seriam missionários da luz. João, eu realmente não lembro, mas eu vou olhar e te respondo depois, se é. A Clara A também. Clara está falando assim que lembra de uma história do Chico, que foi numa casa e viu umas bananas lindas. Depois viu dois espíritos entrando na casa se alimentando dessas bananas. Eu não conheço a história, Clara. E a Vilma está dizendo assim, quando não estou bem eu me isolo, fujo das pessoas, já digo hoje não estou numa boa companhia, para não ser chata.
A Vilma, minha amiga, eu acho, né? Quando estiver assim, não se isola por muito tempo, né? Recorre a Jesus, né? Como o doutor Bezerra disse aqui, ele é o médico das nossas almas. Quando a gente se recolhe, recorre ao Evangelho, à prece, sempre a gente é auxiliado. E, e a vida é muito pesada, às vezes, né? A gente passa por momentos de muita dificuldade, de dores. Então, a gente tentar se manter conectado com Jesus, é quando o calo apertar de verdade, não esquece de Jesus, né? Não esqueça também nos bons momentos, mas tem vezes que a gente se revolta ou tenta resolver sozinho. Vamos sempre recorrer a Jesus, né? Porque ele nunca nos É. abandona. Eu estava lendo uma outra parte aqui que me chamou atenção, Uhum, quando ele coloca assim, no decorrer dos nossos dias, né? Mesmo com muitas dificuldades de acesso, às vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados que permanecem na experiência física, vos cobrem de carinho espiritual e não se cansam de vos orientar na senda do amor, da paciência com as adversidades, do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante de amor ao próximo, bases que se assentam à nossa saúde espiritual. Então, a gente, ao longo do nosso dia, apesar das nossas mentes conturbadas, a gente está naquele agito, naquela energia que a gente fala assim, numa efervescência terrível, os nossos amigos espirituais não cansam de nos enviar orientações, que a gente tenha paciência com as adversidades, uhum, otimismo frente às dificuldades. Basta que a gente acerene um pouco os nossos corações, né? é Isso é sempre verdade. É importante. verdade, Aloysio. A gente tem constante amparo, né, da espiritualidade. Eles estão sempre tentando nos auxiliar. Tanto o nosso mentor, né, e também esses espíritos afins, familiares, que já têm condições de auxiliar a gente aqui no plano terreno. Mas, Isso é importante, viu, Daniela? né, Deixar bem claro isso, porque não é porque o nosso ente querido partiu para o uhum, plano espiritual que ele já é santo. não. Né? A gente tem que esperar, tem um tempo de cada espírito, Uhum, e por mais que a pessoa tenha, digamos, o conhecimento espiritual, conhecimento da doutrina espírita, já comentei nas nossas lives lá, o livro Voltei, do uhum, irmão Jacó, da psicografia do Chico, que por mais que ele tivesse, né, conhecimento, né, foi um trabalhador da doutrina espírita, demorou um certo tempo para que ele conseguisse adquirir a sua luminosidade. Então a gente tem que lembrar sempre, vamos dar tempo aos nossos entes queridos para que eles consigam se reequilibrar no plano espiritual, e quando eles estiverem em condição, sim, vão poder nos auxiliar. Mas a gente ficar o tempo todo em conexão com eles, nós não vamos estar ajudando, muito pelo contrário. Eles estão tentando seguir a sua jornada evolutiva e a gente como se puxasse eles para cá. Eles tentam ir, a gente puxa. Então a gente tem melhor fazer é orar por eles, lembrar das boas coisas que aconteceram, as boas recordações, é verdade. fazer um ato de caridade, de bondade, de gentileza, pensando nesse ente querido, que é a melhor forma que nós podemos dirigir de preces para esses amigos queridos que partiram antes da gente, não é mesmo? É verdade. Quando um espírito amigo parte para o mundo espiritual, ele também precisa de amparo para se reerguer, para se acostumar à nova vida na pátria, né? A volta à vida espiritual. Então, quantas as nossas emanações de amor vão auxiliar ele nesse processo? Quanto mais triste ou desequilibrados nós estivermos, nós vamos atrapalhar esse processo de volta ao mundo espiritual. Claro que a tristeza, a falta física é normal, né? Nós vivemos muitas vezes a vida inteira em contato com uma pessoa, né? Mas nós temos que buscar lembrar sempre que os espíritos continuam ligados pelos laços de amor, né?
Nós estamos sempre, continuamos ligados pelos laços de amor. Nós estamos apenas longe dos olhos temporariamente, né? E quando a situação estiver equilibrada para o nosso ente querido, com certeza ele terá permissão para nos visitar. Se ele já tiver condições evolutivas para isso, ele pode nos auxiliar em algum momento. Mas que a gente deixe que ele siga o seu caminho, vibrando, né, em sintonia de amor por ele. E veja, né, no próprio filme No Nosso Lar, quem viu o filme ou quem leu o livro, o André Luiz queria muito visitar a sua família. Só que ele não estava preparado, né? Não estava preparado para esse momento, né? Não estava preparado e ele teve aquele choque de realidade, né? Quando ele se deparou com uma outra realidade na sua casa, né? Tudo mais. Não vou ficar dando spoiler, né? Deixa o pessoal ler o nosso livro, né? A Vilma está dizendo que ela ora sempre para os entes queridos. A gente nunca vai falar para você desapegar. Ela está falando assim, desapegar em 9 meses. De forma alguma, Vilma. Não é para você desapegar. É para que você consiga sempre lembrar deles bem, vibrando amor, vibrando carinho, vibrando essa energia. Não é para você desapegar deles, não é assim, né? A gente quer deixa bem claro isso. Sem revolta, você não é, vamos fazer o seguinte, ó, apagou, né? Apagou, não existe mais essa pessoa em minha vida. Não, ela existe, ela continua existindo no outro lado. A diferença que a gente fala é assim, a pessoa querer que muitas vezes o ente querido esteja, né, pronto a nos auxiliar, quando eles ainda não estão em condição, por mais conhecimento que eles têm, né? Então, não é desapegar não, viu, Vilma? Né? Desse sentido, é diferente. É você nutrir o amor, o carinho, todos esses belos e lindos momentos que vocês viveram, né? Tanto com o seu marido, com a sua mãe, com a sua irmã, mas lembrar sempre de uma forma alegre, tá? Aqueles momentos bons. Vai ter saudade? Claro que vai. Vai ter vontade de chorar algumas vezes? Claro, faz parte. A gente não é máquina. Então é natural, se você tiver vontade de chorar. É toda uma parte do processo, né, do luto, que faz parte das pessoas que nós passamos, né? Quem não passou ainda vai passar e faz parte do processo. E quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais você vai sentir. É claro que a gente falasse assim, uma pessoa que mora, digamos, no Afeganistão, por exemplo, se ele vier desencarnar, eu não conheço essa pessoa, então não vou ter a mesma... Eu posso ter mesmo sentimento de uma pessoa que você convive com ela. Mas de forma alguma, viu? A gente está dizendo para você, não é esse desapego, né? É você lembrar sempre de uma forma positiva. Deu vontade de chorar? Chora. Mas transforme as lágrimas em crescimento, em alguma coisa de bom e útil para alguém, né? Que você pode fazer um trabalho em benefício daquele ente querido, né? Eu acho importante também, Aloysio, a gente não se apegar à revolta, né? Porque muitas vezes, por falta de entendimento, a gente se liga ao sentimento de revolta pela perda de um ente querido. E, na verdade, nós sabemos que a verdadeira vida não é essa que nós temos. É a vida espiritual, né? E uma forma muito boa, para mim, por experiência própria, porque o Aloysio sabe, alguns amigos sabem, tem 1 ano que eu perdi o meu pai, então ainda é muito dolorido o meu coração de saudade do meu pai. Mas uma coisa que me fez sempre muito bem foi lembrar com muita gratidão de todos os momentos que eu vivi com ele. A gratidão a Jesus, a Deus, pela oportunidade de conviver com ele, que foi um pai que me sustentou de todas as formas, que me abraçou de todas as formas, que me conhecia só de olhar. Então, a gratidão que eu tenho a Jesus, a Deus, pela oportunidade de ter na terra um pai como eu tive, não tira a minha saudade, o meu sofrimento,
mas me conecta a esse amor que é tão grandioso, que transcende a vida física, né? E é isso que a gente tem que procurar. Esse amor que transcende, que vem da gratidão, que vem da consciência de que nós todos estamos ligados. Hoje, talvez não mais na família física, mas com certeza na família espiritual. A vida continua, não é? Sempre. É o nome que o João Carlos coloca aqui, ó. E a vida continua, traz de forma muito ilustrativa essa questão. Tem livro e filme sobre essa história, essa situação. E você teve um detalhe muito particular também em relação ao seu pai, né, Daniele? Não sei se você quer falar ou não, mas fica à vontade também. Que nós estamos, né, muito distantes, né? Meu pai faleceu de Covid e eu não tive a possibilidade de ir até Volta Redonda para me despedir do meu pai. Isso também me machuca. Mas tudo acontece por um motivo, né? E eu confio em Jesus, eu confio em Deus. E eu sei que daqui meu pai recebe todo o amor que eu tenho por ele, através das minhas preces. Que bom, né? Que bonito. Ai, ai. Para todo mundo, na verdade, olha, a Luciana também, né? Um ano, dia 6 que a mãe dela se foi, a Julie, da avó dela também. Quem não tem, né, um ente querido muito próximo que está no plano espiritual? E, na verdade, a gente diz uma coisa única e pronta, né? É a única certeza da nossa vida, né? É a nossa passagem provisória aqui pelo planeta Terra. É verdade. Então, ninguém de nós vai estar aqui para semente, como a gente brinca na linguagem popular, né? Nós vamos deixar E nós vamos semente. fazer, Daniele, vamos fazer uma previsão aqui, Ah, tá? Vou fazer uma previsão aqui, essa previsão é futurística, tá? então vai. Daqui a 100 anos nós todos não estaremos encarnados. Oh, Alice, eu acho que você vai acertar, meu amigo. Essa previsão sua aí, ó, é batata. Então, gente, vamos viver o melhor que a gente pode, né? É verdade. E porque depois pode ser que até a gente consiga retornar, mas acho que 100 anos demora um pouco, né? A fila é muito grande do lado de lá para a gente conseguir retornar em tão pouco tempo, né? Não é assim, não. É verdade. Então, daqui a 100 anos estaremos todos fazendo live do lado de lá, olha só, no plano espiritual, Os né? equipamentos ultramodernos que tem do lado de lá, que a gente ainda não tem nem noção, né? Exatamente. Para quem quiser ter uma noção do que é hoje, né, do que nós estamos fazendo hoje, a Daniela está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui em Araraquara, interior do estado de São Paulo, e olha só a tecnologia que nos permitiu. Só pegar o livro Nosso Lar, vai ver aquela transmissão que o governador faz, É verdade. né? E, se não me engano, acho que 1900 o João Carlos deve saber exatamente, 1934, alguma coisa assim, ou 43, eu não lembro exatamente quando que foi, mas que foi escrito Nosso Lar, mas aquela transmissão da governadoria e era como se fosse uma tela em todos os cantos da cidade, né, do Nosso Lar. E tem também então a Luísa, não sei se você já, com certeza você já ouviu falar, mas eu não me lembro o nome. Tem uma tecnologia, uma forma de comunicação que está sendo estudada agora, que é a gente conseguir, pelos aparelhos, ver o mundo, conectar com o ente querido lá do mundo espiritual. Eu não sei o nome, eu me esqueci, mas com certeza você já ouviu falar disso. Já ouvi alguns experimentos assim, né? Tem até a parte de gravações Isso. que o pessoal fazia antigamente, deixava o aparelho de rádio, como é que fala, numa sintonia, não sei se o tipo de onda, não sei se é onda média, onda curta, eu não lembro exatamente isso, né? A Luciana que está falando, pelo que disse Chico Xavier, daqui a 100 anos já estaremos falando com os desencarnados, né? Acho que não os encarnados, através da tecnologia. É isso aí. Ou acho, encarnados de lá para cá, talvez, né? Acho que nesse sentido. Né? Talvez a gente esteja lá do outro lado. Não, 100 anos com certeza, né? Ai, meu amigo.
Agora, uma coisa que me toca profundamente, olha aqui, doutor Bezerra, é aquele espírito tão ímpar que a gente fala assim, ele teve a oportunidade, pelo seu alto grau de evolução espiritual, de estar Uhum. habitando esferas luminosas melhores do que a Terra. É verdade. Mas ele impediu, ele implorou a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus, para continuar aqui na nossa terra, auxiliando a todos nós. Aí eu pergunto, será que a gente seria tão desprendido ao ponto de falar assim, não, eu vou ficar nas esferas luminosas, vibrando para os nossos irmãos da terra. Uhum. Mas Será que a gente não pensaria assim, meio egoisticamente falando? não é? É, Fala assim, não, que horas eu posso ir? A que horas eu é, vou? Mas olha, a gente tem o Dr. Bezerra de Menezes, que é tão presente, né, Luísio? Ele é muito presente. E está sim, sempre atuando, sempre com mensagens, através do Divaldo, sempre dá comunicações. E tem uma equipe que trabalha em vários centros espíritas, né, auxiliando a parte de tratamento espiritual, com receitas homeopáticas que são maravilhosas, né? sim. E O João confirmou que foi em 1944 o nosso lar, tá? ah, E a Luciana falou que seria mais ou menos em 2057 essas essas comunicações, né? comunicações. E, Luiz, não vai dar para nós, não vai dar para nós. Ou sei lá, se a gente vai viver quantos anos, né? Sabe lá. Não. Ah, Vamos viver bem enquanto aqui estivermos, né? Isso que é é verdade. verdade. Mas o que me toca aqui, Daniel, é o seguinte: ele fala assim, ó, de nossa parte, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração, e por isso sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome os que passam pelo caudal das provações. Gente, um simples gemido nosso, um simples grito de dor nosso, toca profundamente o coração desse irmão querido. E ele pede a Jesus, que em nome de Jesus, que ele possa vir auxiliar. Jesus, o doutor Bezerra de Menezes vai estar pessoalmente? Não, a gente sempre diz que tem uma equipe médica espiritual que auxilia costumeiramente Uhum. a esse tratamento, essa cura espiritual que tantas pessoas estão precisando nos hospitais ou em seus lares, quando a pessoa está doente, né? É essa vibração que a gente tem que fazer, né? Sempre importante. E olha o tamanho do amor, Aloysio, né? É muito amor. E a gente ainda não tem noção do amor que a espiritualidade tem por nós. Do amor que É, Jesus tem por e, nós, né? Porque envia esses trabalhadores que nos auxiliam o tempo inteiro. E eles fazem por amor. sim. Você vê, ao ponto de se sentir constrangido. O nosso sofrimento constrange. Mas isso porque eles já passaram por isso. Eles já passaram por E isso. olha que bonito na sequência. Ele fala assim, que não está fazendo isso, falando isso para a gente, para cobrar tributo de gratidão. Mas, porque eles, né, os amigos espirituais, ainda se sentem enfermos perante o nosso Mestre Jesus. Então, né, aliás, uma vez foi perguntado para Emmanuel, quando estava participando dos estudos com equipes de espíritos elevadíssimos sobre o Evangelho, e Emmanuel falava que se sentia um verdadeiro crocodilo, né, comparativamente falando aqueles irmãos que vinham conversar sobre a Boa Nova, né, sobre o Evangelho de Jesus. Porque já passaram pelo nosso sofrimento e apesar de serem muito mais evoluídos que nós, ainda tem um caminho, né, Luiz? Eles têm consciência disso. E eles já perceberam que esse caminho se faz através do amor e da doação. Já se desprenderam, ao contrário de nós, já se desprenderam de grande, né, dessa influência grande que a matéria exerce sobre todos nós aqui na Terra.
E isso é um exemplo muito grande para nós, né? Conhecer a história de Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, ver o caminho que esses espíritos já fizeram, nos fortalece, nos dá ânimo. Fala, poxa, né? Nós também somos capazes. E Jesus vê isso em nós. Tanto vê que ele nos auxilia, né? Basta que a gente se conecte, basta que a gente queira estar junto. E mesmo quando a gente não quer, ele espera o nosso tempo, respeita o Sim, nosso livre-arbítrio. O auxílio está conosco, mas basta que a gente queira, basta que a gente dê o nosso primeiro passo, né, para que a gente receba com mais efetividade esse auxílio. E é muito bonito. é Me verdade, Daniela. emociona muito, sabia? Me emociona demais. Saber o quanto nós somos E, amados e às vezes nem tão merecedores de tudo que a gente recebe. E a gente não tem noção disso. e o que me toca também profundamente aqui, nessas frases que ele vai colocando, se a gente quiser procurar a paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se a gente estiver perdido, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Ele é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Aí ele fala assim, né? Não procurar Jesus apenas para a cura das nossas desarmonias físicas. Procurá-lo também como um médico sublime de nossas almas, pois toda doença física, o que encontraremos sempre é um espírito enfermo necessitado de amor. Olha, gente, isso não tem explicação mais clara e impossível. Não, A doença do corpo precede certamente da doença é do do espírito. espírito, ou doença da alma, como a gente costuma dizer, né? É um Então a gente tem reflexo, que né? curar a alma para curar o corpo. É verdade. E a gente às vezes quer curar o corpo primeiro, né? Como ele diz aqui. Mas primeiro a cura é interna. Se a gente sabe que tudo que reflete no corpo advém do espírito, né? É ele que comanda o nosso corpo. Para que a gente possa buscar no Cristo o equilíbrio, a cura para as nossas almas, né, Luísa? E assim a gente vai Sim, ele é um conseguir. grande médico, né? Médico das nossas almas. Uhum, Tanto que o projeto Médico Jesus não tem uma outra. E ao longo da semana, certamente você vai trabalhar cada um dos temas desse livro, que eu acho uhum, fantástico. E ele é prático e objetivo uhum, para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Cada situação que vai acontecendo ao longo do livro, cada situação vai falar profundamente aos nossos corações. E vem realmente, Daniela, eu estava pensando nisso também agora, vem numa sexta-feira, né? Quer dizer, no final da semana, quando você já passou por todos, né? Trabalhou a segunda, tá? Quando chegou sexta-feira, né? Sextou, aí você vai ter o grande médico Jesus que vai te curar, né, de todas as suas dores, seus sofrimentos. Basta que você siga a receita, né? Que a gente tem que dizer assim, de nada adianta a gente ir no médico. Vamos supor, né? A pessoa está com uma dor de cabeça, por É exemplo, a verdade. coisa mais comum, né? Ela vai no médico, o médico examina e passa uma receita. É verdade. Aí você vai embora para casa, não compra o remédio. De nada adianta, você não vai curar a dor de cabeça. Você vai precisar comprar o remédio. Então, nós vamos ter que seguir as receitas desse grande médico, do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa, modificando a nossa forma de ser, de agir e de estar, a gente conseguir realmente se curar. É Isso é verdade. fundamental. Toda cura, né? Toda dor é um ensaio para mudança, né? E que a cura vem do nosso movimento, né, Luísa? Porque o remédio está Sim. aí. A gente tem que usar. Às vezes o remédio não é tão
né? Dizem que não existe remédio gostoso, né? O remédio, normalmente, ele é amargo, mas ele é o remédio para nossa cura. É verdade. E O remédio é para nossa cura, hein? O João colocou aqui, ó, toda a enfermidade do corpo certamente curou chagas no espírito. E é exatamente isso. E é exatamente isso. Enquanto o corpo físico sofre, o espírito está sendo liberto, está sendo curado. E a gente precisa expandir a nossa consciência para isso, né? Para esse ponto. Ah, Luiz, como é que nós estamos aí? Eu tô sem hora. 11 horas e 15 minutos, 1h15 de live. Mas como nós estamos em 2 e você não tem ninguém na sequência assim, do nosso grupo, você tem problema. Você pode rodar até meia-noite, fica tranquila. Não, normalmente quando você fica sozinha, aqui até uma orientação que eu passei para a Daniela, e vale para todo mundo, né? Eu gosto de live assim, não muito longa, para que as pessoas também possam ter o seu tempo depois, né? Às vezes a gente vai, quando você está com um convidado, a gente se estende um pouco mais também, né? Mas normalmente a gente leva 1 hora, é mais ou menos assim. Mas de acordo com a intuição, vai fluindo, então fica muito à vontade também nesse sentido. Começou, já foi em outros assuntos, né? Voltou. A Luciana colocou uma observação muito bonita aqui. Se tivéssemos dimensão do amor divino, os homens da terra se ajoelhariam. Acabariam guerras, o mal partiria e retirada do nosso planeta. E é verdade, Lu. Olha só que o João Carlos perde o amigo e a amiga, mas não perde a piada. O que ele falou? Você tá senhora e o Aloysio sem o O. Quê? Senhor. Ah, meu Deus. Você falou, estou senhora. Ai, João. João Carlos perde o amigo e a amiga, mas não perde a piada. É que nem eu falo, né? É verdade. Mas que bom, né? Aí a Clara tá gostando, falou que a live tá maravilhosa. Obrigada, minha amiga. A Luciana colocou aqui, nós não somos um corpo com um espírito, mas um espírito num corpo, e é verdade. Né? A gente tem que ter essa consciência disso, né? Que o nosso corpo é só um instrumento de trabalho. A gente deve cuidar do nosso corpo para que o espírito consiga realizar tudo aquilo que é necessário enquanto estamos encarnados. E a gente às vezes se preocupa só com o físico, né? E esquece de cuidar da alma. E a gente tendo essa consciência de que a alma reflete no corpo físico, a gente passa a cuidar mais da alma, né? Das nossas emoções, que são tão importantes. Hoje em dia, quanta gente vê, né, de ansiedade, de depressão. Isso é o desequilíbrio, né? O descontrole emocional. Porque a gente absorve muito as coisas que o mundo, né? As informações que o mundo, e acaba se desequilibrando em algum momento. Quanto é importante, né, a gente buscar esse equilíbrio para conseguir ter uma boa vida aqui na Terra. Então, isso que a gente está falando, né? O pessoal está gostando e eu fico feliz que o pessoal esteja gostando realmente. E a Daniela já está convidando a todos para virem toda sexta-feira, às 22 horas, horário do Brasil, 19 horas ou 7 horas depois do almoço, né? 7 da noite do horário dos Estados Unidos, para estarem conosco aqui. Não sei se tem um outro horário de alguma amiga sua também em outro país que você morou? Não. A Colômbia é o mesmo horário aqui dos Estados Unidos. A gente está no mesmo fuso horário. Ah, que legal. Bom saber. A Letícia... Então é importante, né? Porque a gente está sempre aqui, a gente busca aprender com os outros, né? E eu fico muito feliz realmente da Daniela estar iniciando esse projeto e dar uma oxigenada, né? Porque a gente está trabalhando com um projeto. Aí você vem no mesmo horário com outro projeto, estimula, traz reflexões oportunas. E a sexta-feira agora ela está recheada, né? A Neuza pelo Essência Espírita, às 20 horas, horário do Brasil. O Carlos e a Natália no Essência Espírita, desculpa, no Somos Espíritas. E você da sequência às 10 horas. Então ficou, né, um momento assim muito
sequencial, muito gostoso nesse sentido, né? A Neuza também está elogiando, gostoso ouvir. A Neuza esteve às 20 horas, estava também com um pouco de dificuldade lá, pelo que eu vi, dificuldade técnica, Eu mas acompanhei depois ela conseguiu. É verdade. E a gente fala para vocês, ó, sigam então Essência.espírita às 20 horas às sextas-feiras, que a Neuza faz o Jesus no Lar do Ney Lúcio. O Carlos e a Natália no Somos Espíritas, eles fazem Respostas da Vida de André Luiz. E agora às 22 horas, Daniele, às sextas-feiras, fazendo o Médico Jesus. É verdade, meus amigos. Estou tão feliz que vocês estão aqui, ó. Já tivemos, agora temos 28 companheiros. E é tão bom. Graças a Deus. Né, Aloysio? A gente fica feliz, sim, porque na verdade a gente sempre coloca, né, Daniela? Eu falei para a Daniela que esse projeto não é nosso, né? A gente não tem que aparecer, a gente não tem que ter seguidor, quem tem que ter seguidor é Jesus. E que o que tem a aparecer é a mensagem do Evangelho, a gente é apenas instrumento. É verdade. Então isso é sempre a base, a tônica tem que ser essa. Para qualquer trabalho de divulgação, não é a gente. Não. O que a gente menos quer é seguidor, o que a gente menos quer é aparecer e ter divulgação. Com certeza. Divulgue sim a mensagem, divulgue a live, né? E vamos seguir o grande médico que é Jesus. Esse sim. Esse precisa ser seguido, precisa ter bilhões de seguidores, né? Não só. E se a gente puder, né, Luísa, ser instrumento para isso, né? Em algum momento. É maravilhoso. Sim. A gente está disposto a trabalhar. Isso é o mais importante, né? E estourou o Ibope aí, o João falou. João Carlos a Clara dizendo aqui pelo Caminhar Espírita, estreou com o pé direito. Parabéns, amiga. Que bom, a Clara já falou que quer fazer uma live com você. Então... A Clara vem, com certeza. Com certeza ela vem. Mais pra frente ela vem, viu? Vai ser muito bom. E ela vai gostar. E por falar em live, amanhã às 21 horas, Marquinho aí pelo Vivência Espírita vai estar conosco, né, refletindo com amigos, no projeto Vivência Espírita. Ele vai falar do tema Vivência Espírita. Todo mundo então vai ser muito bom. Do Marquinho. Olha lá, a Clara já falou, sem pressão. Sem pressão. A Ana até sumiu das lives, né? Para com isso, Aloysio. A Ana, ela tá viajando com a família dela. Acho que é por isso que ela tá sumidinha. Tá bom. Olha lá, o Everton legal. Também o Everton tá lá, gostou. Manda um beijo pro Everton, um beijo de luz. Mas tá ótimo. Meu amigo. Eu fico feliz de estar participando conjuntamente com você desse projeto, dessa abertura. Fico muito agradecido pelo convite e desejo sucesso pleno. Tá? Vamos procurar. Né, você viu que hoje foi um pouco corrido, porque termina lá do centro, até você chegar em casa e tal, mas para assistir fica um pouco mais tranquilo, porque você não precisa, né, você só vai assistindo e se Deus quiser vai ser muito lindo e maravilhoso. Você contou quantos capítulos tem, Daniele? 48. 48. Tem bastante. Tem bastante. Vai, acho que até o fim do ano, né? Ou não? Não sei. Vamos ver. Acho que sim. Vamos com calma. Vai ser um capítulo por vez. Mas a Luiz não poderia ser diferente, meu amigo. Não poderia iniciar o livro sem a sua presença. Você é o grande incentivador de todos nós. Todos nós que estamos aqui nessa live. E um carinho enorme por você. Então, Deus te abençoe. A todos nós, né? Todos nós. Você pode fazer a prece pra gente, Aloysio? Nossas vibrações para os nossos amigos. Eu faço, não vou colocar a música, porque quando a gente está em dois, acaba dando um pouco de reverberar, né? Para não perder um pouco. Então, nesse momento, queridos amigos, convidamos então a todos
aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, este médico de todas as almas, que não mede esforços a nos amparar, nos proteger e abençoar. E a Ele vamos pedir, abençoa-nos, Mestre, a cada um de nós que está aqui nesta live, abençoa cada um que já passou por ela ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, todas as pessoas que estão em nossos pensamentos, a quem pedimos vibrações, que estão necessitados de uma ajuda espiritual. Vamos vibrar para que o grande médico, o médico das nossas almas, possa curar a cada um de acordo com a necessidade e o merecimento. E que o bondoso médico, Dr. Bezerra de Menezes, e a sua equipe possa visitar os nossos lares, os lares daqueles necessitados, aflitos, estejam eles nos hospitais, nos asilos, orfanatos, nas prisões, pelas ruas, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a mão amiga do nosso Mestre Jesus possa amparar a cada um deles. E agradecidos, dizemos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Como gratidão, eu desejo que nós tenhamos, como sempre, uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, querida amiga. Eu que agradeço, meus amigos. Gratidão a todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E espero vocês na próxima sexta, aqui comigo. Com todo carinho. Estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tchau.